Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 até o 17. Aleluia. 1 João, capítulo 15. Aleluia. 1 João, capítulo 15. 1 João, capítulo 15, versículo... 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. Está faltando brilho aí na minha voz, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está dando para os irmãos ouvirem aí atrás, irmãos? Glória a Jesus. Está vendo? É só pedir que, né? Dizia a minha mãe, quem não chora não mama. Tem que chorar. E se chorar aos pés do Senhor, Ele manda, né? Manda socorro, manda recurso, manda provisão. Tem que chorar na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Para alguns uma noite é só uma noite mesmo. Para outros uma noite é alguns séculos. Séculos não, mas alguns anos, né? Louvado seja o Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece sempre. Glória a Jesus. Oremos, querido Deus e maravilhoso Pai, no nome de Jesus, queremos exaltar a Ti, suplicar, Senhor, a Tua bênção em favor de nossas vidas, Te exaltar pelos Teus feitos no decorrer deste dia e desta semana e deste mês e deste ano, tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela nossa família, pela nossa parentela, pela nossa casa, nós queremos Te exaltar. Tu és digno de louvor e de glória e de exaltação. Pai querido, aleluia, nós Te agradecemos pela Tua palavra lida nesta noite, tanto a Tua palavra lida no começo do culto, como agora também a leitura, Senhor, oficial, aonde vamos usar esse tema ou esse texto, aleluia, como base para a ministração da Tua palavra. Ó querido e bondoso Deus, nós Te exaltamos e suplicamos que a Tua palavra venha de encontro às necessidades de cada um de nós e que nós possamos mais uma vez ser alvos da Tua bênção,
para que possamos, Senhor, desfrutar, aleluia, das tuas ações milagrosas e maravilhosas, os teus feitos, os teus prodígios, o Senhor pode realizar, aleluia. Nós estamos ansiosos e desejosos por ti, Senhor. Atua nas nossas vidas, opera poderosamente, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo no nosso meio para fazer a tua obra como tu queres, como é do teu desejo, querido e bondoso Deus. No nome de Jesus nós oramos e certo do teu agir já te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, irmãos, como os irmãos puderam acompanhar o texto que nós lemos da palavra do Senhor, o tema não poderia ser outro, né? Pelo texto que lemos, o tema só tem que ser este mesmo, que já está na palavra do Senhor: não ameis o mundo. O tema da nossa palavra é: qual é o nosso relacionamento com o mundo? Como é que nós estamos nos relacionando com o mundo? Como é que você, crente, está se relacionando com o mundo, né? Porque o texto que lemos diz: não ameis o mundo, ou seja, nós não devemos ter um relacionamento com o mundo. Entenda que o mundo, aqui que o texto sagrado está nos dizendo para não termos relacionamento ou não amarmos o mundo, é o sistema, tá? Aquilo que Deus abomina, aquilo que não agrada a Deus, tá? Não são as pessoas, porque se for as pessoas, nós estamos entendendo ao contrário do que Deus falou, porque ele disse em João 3,16, ele disse, o que a palavra diz lá? Deus amou o mundo. Que mundo é este que Deus amou? É o mundo, as pessoas, os seres humanos. Ele ama toda a raça humana, ele ama todo o ser humano, tá? Então, o mundo de João 3,16, o texto sagrado está se referindo à raça humana. Deus amou toda a raça humana, e por este amor, né, ele amou de tal maneira, ou seja, de um modo inexplicável, né? Ele amou a raça humana ao ponto de dar o seu filho unigênito para morrer, para que ninguém pereça. O desejo de Deus é que todos se salvem. Deus não quer que ninguém, nenhum ser humano, vá para o inferno. O homem vai para o inferno por vontade própria. Não é porque Deus escolheu o inferno para mandar alguém para lá. Alguém vai para o inferno porque não se submete às diretrizes e às normas de Deus. Deus não fez o inferno para o ser humano. A Bíblia diz que o inferno é para o diabo e os seus adeptos, ou os seus seguidores, ou aqueles que fazem a vontade do diabo. Quem faz a vontade de Deus vai para o céu, morar com Deus. Aleluia. Por isso que a palavra aqui está dizendo: não ameis o mundo. O mundo, neste caso aqui, são os prazeres da vida, né? O sistema que vai contra a vontade de Deus, né? O mundo aqui está se referindo às ações pecaminosas da natureza pecaminosa do ser humano. Então a palavra está dizendo: não ameis o mundo, ou seja, não ameis os prazeres efêmeros da vida, não ameis os prazeres da carne, ou seja, não satisfaça, né, os desejos da carne. A carne quer que a nossa natureza, a nossa carne, né, quer que a gente desobedeça a Deus.
e o mundo aí fora, o sistema mundano, né, eles fazem a vontade do ser humano, eles não fazem a vontade de Deus, tá? Então, Satanás, ele tem usado o sistema mundano, ou o sistema do mundo, para fazer com que as pessoas, elas se rebelam, elas pratiquem ações pecaminosas, e elas se rebelem contra Deus, fazendo a sua vontade, o seu querer, né, e o querer do mundo e também de Satanás, e não fazendo a vontade de Deus. Então, nós vamos meditar nesse texto e tirar daqui alguns ensinamentos para a nossa meditação hoje, nessa noite. Aleluia. Então, irmãos, o texto deixa bem claro que nós não devemos amar o mundo, não devemos amar o sistema do mundo. Por quê? Porque isto, quem domina esse sistema do mundo é Satanás. Ele usa as pessoas, né? Ele usa os seus agentes para com que as pessoas venham fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. As pessoas venham se satisfazer ou satisfazer os seus desejos, os desejos morais, né? Se tornam imorais. As pessoas, aquelas que não obedecem a Deus, elas começam a praticar a imoralidade, a carnalidade, os prazeres da carne, os desejos da vida, e elas pensam que estão abafando. Por exemplo, uma pessoa, né, sexo feminino, que usa uma roupa decotada, mostrando todas as suas partes íntimas, que deveria ser mostrado só para o seu marido e para Deus, porque é isso que a Bíblia ensina, né? Que as duas únicas pessoas que têm liberdade para olhar o corpo da pessoa é Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, nosso corpo, né? Habita dentro de nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é isso que diz a Bíblia. E também lá em 1 Coríntios 7, quando vai falar do casamento, né, vai falar uma parte lá que a mulher, o marido tem, né, a liberdade no corpo da mulher, mas essa liberdade dentro dos limites sagrados. Não é tudo pode ser feito em quatro paredes, não. Deus tem os seus limites, e os servos de Deus sabem como se comportar e como se portar diante dessa liberdade que Deus lhes outorgou. Então, como eu estava dizendo, uma pessoa que coloca, né, uma roupa transparente, né, ela está satisfazendo quem? A Deus? Não. Ela quer se mostrar para quem? Para Deus? Não, ela está se exibindo a si próprio e provocando seduções, ou sedução ainda, e isso é pecado, tá? Então, para o mundo isso é normal, mas para o povo de Deus isso não é normal. Nós temos um padrão de vestimenta, nós temos a nossa cultura, como igreja do Senhor, nós temos os nossos costumes, e nós devemos nos comportar dentro desses limites que estão na palavra do Senhor nosso Deus. Pois bem, então, irmãos, falado isso, é importante quando a gente fala e diz que Satanás, né, ele influencia no sistema mundano, no sistema do mundo. Ele influencia em todas as áreas, na política, né, em todas as ações, até mesmo dentro da religião, tá? Dentro da religião, Satanás tem manipulado, trazendo os seus costumes para dentro das religiões. Tem
igrejas que são tidas como evangélicas, mas mesmo lá nos tempos antigos, nos tempos apostólicos, nos tempos bíblicos, né? Uma das igrejas do Apocalipse era uma igreja mundana, uma igreja onde o mundo operava, de tal maneira que Jesus disse: eis que estou à tua porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja, e ele estava dizendo: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Tinha uma igreja lá no Apocalipse que era uma igreja morna, e Jesus disse: olha, porque tu não escolheste nem ser frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu não vou poder suportar você. Já viu que situação lastimável? Deus não poder entrar em uma igreja porque ela não decidia se ela queria ser uma igreja genuinamente de Deus ou uma igreja genuinamente fora dos padrões de Deus. Ela estava no meio ali, e Deus não aceita meio termo. Ou ele é 100% na sua vida e na minha vida, ou ele não aceita fazer meia parede com Satanás. Então, não ameis o mundo. Então, até no meio religioso, o sistema mundano, Satanás tem tentado implantar. Tem igrejas que já são chamadas igrejas satânicas ou igreja satanista. E se você for pegar e fazer um estudo, muitos desses fundadores, eles tiveram, e eles usam até a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Tem igrejas que são igrejas exclusivas, que eles estão chamando inclusiva, para homossexual. Aonde é que isso está dentro da Bíblia aceitável? Não é aceitável. A pessoa tem que mudar de vida. Se quer servir a Deus, tem que mudar de vida, e Deus condena o homossexualismo, seja homossexualismo homem ou lesbianismo. Qualquer um, Deus condena. O que Deus fez foi homem e mulher, macho e fêmea. O casamento é entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento bíblico, original. No decorrer de toda a história sempre foi assim. Mas nestes últimos dias, por causa do mundanismo, por causa da influência maligna no sistema do mundo, pessoas que um dia já foram até genuinamente de igreja evangélica, estão fundando igreja de homossexual ou sexualismo. Mas a palavra do Senhor não mudou. A palavra do Senhor continua dizendo: não ameis o mundo. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas verdades da palavra do Senhor. Por exemplo, o mundo, ele nos odeia. Você sabia disso? A palavra do Senhor diz que o mundo nos odeia. Em João capítulo 17 e o versículo 14 em diante, nós lemos o seguinte: Jesus falando, olha só o que Jesus diz. Ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo vos odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus está dizendo que ele pregou a palavra, ele deu a palavra, mas as pessoas não aceitaram. E ele está dizendo agora para os seus discípulos: o mundo vos odeia, como odeiam a mim também. Você sabe, irmão, nós sabemos, muitas pessoas não suportam crentes, não suportam falar de Deus,
não suportam falar de Jesus. Agora, ainda nesse ano, fazendo algumas das suas manifestações, agremiações, fizeram cena com a pessoa de Jesus, humilhando o símbolo cristão, provocando a ira de Deus, porque quando alguém faz alguma coisa contra o reino de Deus, contra a igreja de Deus, Jesus disse para Saulo: Saulo, por que me persegues? Quando alguém está perseguindo a igreja, está perseguindo a Deus, está arrumando encrenca com Deus. E quem é que vence uma luta com Deus? Aleluia! Jesus está dizendo: dê-lhes a tua palavra, e o mundo vos odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. E Jesus começa ainda a dizer, eu estou ainda no capítulo 17 de João, versículo 15. Jesus diz: não peço que os retire do mundo, mas que livre do mal. Aleluia! Nós estamos aqui dentro do mundo, nessa terra, nesse sistema, mas nós não pertencemos ao sistema, nós não nos conformamos com o sistema, nós não vamos praticar as práticas praticadas no sistema, e por causa disso, o Senhor nos livrará do mal. Ele disse: eu não te peço que tires do mundo, mas que livre do mal. Este mal que está aí, esta pandemia, este vírus maligno vai ser vencido. Nós somos guardados, estamos protegidos pelo nosso Deus, segundo a oração e a palavra de Jesus. Aleluia! Versículo 16: não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo: Pai, estes, os meus discípulos, aleluia, ou seja, a sua igreja, não são do mundo, assim como eu também, que sou dono da igreja, disse Jesus, porque Ele é o dono da igreja. Ele está dizendo: não são do mundo, assim como eu também não sou. Aleluia! Versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! O que santifica o crente não é flor ungida, não é lenço suado, não é avental molhado de sangue, não, aleluia! O crente é santificado pela palavra e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, glória! Versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Ele nos envia, não para nós nos envolvermos com as coisas do mundo, mas para nós pregarmos a palavra, para nós sermos pregadores, anunciadores das verdades divinas. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Crente aceitou a Jesus, tem que procurar ler a palavra, ter o entendimento por que se batizar e procurar se batizar para ser membro da igreja aqui na terra. É assim que tem que acontecer. Aleluia! O versículo 19 diz: e por eles me santifico. É Jesus ainda falando, tá? Em João 17, eu estou lendo do
14 até o 20. O 19 diz: e por eles me santifico, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados outra vez, na verdade, aleluia, santificado na verdade. Jesus está dizendo: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não me envolvo com o mundo, eu não pratico as coisas do mundo, mas eu me separo do mundo, aleluia. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, sem aceitar a prática do pecado, a prática do mundanismo. Hoje em dia, o povo de Deus quer trazer o mundanismo para dentro da igreja, através das vestimentas, através até mesmo na liturgia do culto, querem mudar a norma e o sistema do culto, as regras do culto, tornando em show. Isso é coisa do mundo. O nosso Deus não precisa dos artifícios do mundo para fazer a sua igreja permanecer firme nele. Jesus está dizendo: eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. A palavra de Deus é a verdade, e Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 20, Jesus diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Louvado seja Deus. Se você não entendeu, eu vou repetir para que você entenda. Aleluia. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está dizendo: eu não rogo só por estes discípulos, aleluia, não somente pelos apóstolos, não somente por aqueles 70 discípulos que ele tinha e outros discípulos, mas ele está dizendo: eu rogo por aqueles que um dia vão crer em mim, aleluia. Jesus já rogava por mim, já rogava por você, aleluia. Ele sempre se importou contigo, ele sempre se importou comigo, ele continua se importando com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida, igreja. É ele que rege e dirige as nossas vidas. Você, meu irmão, meu amigo, Jesus se importa com você, aleluia. Jesus se preocupa com você, ele quer que você vá para o céu. É por isso que muitas vezes, aleluia, ele não dá aquilo que muitas vezes nós pedimos, porque Tiago vai dizer que a gente nem pedir, a gente sabe, aleluia. Então, o mundo nos odeia, mas nós temos o amor do Pai, aleluia. O mundo nos odeia, mas nós somos amados por Deus, aleluia. Ele nos amou de tal maneira, aleluia. Segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que o mundo não nos conhece. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. O mundo não conhece Deus, o mundo não aceita as coisas de Deus, o mundo não se preocupa, aleluia, com a existência de Deus. O mundo não quer nem saber de Deus, o mundo quer saber dos seus prazeres, das suas orgias, o mundo quer saber dos seus desejos incontroláveis.
mas nós não. Aleluia! Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Aleluia! Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Aleluia! Que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por misericórdia dele, por bondade dele. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não. Não, 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 não. Filho de Deus é aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, conforme diz a palavra do Senhor. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E o restante é criatura, é feitura, aleluia. Está num patamar ainda mais baixo, precisa ser filho de Deus, mas hoje você pode se tornar um filho de Deus. Você que está, aleluia, ouvindo esta palavra e que ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitar Jesus hoje ainda e se tornar um filho de Deus, aleluia. É por isso que Jesus disse que tem que ser pregado o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que nem todo mundo é filho de Deus, é criatura. Tem que pregar o Evangelho para a criatura, para que a criatura reconheça que é um pecador, para que aceite a Jesus e se torne um filho de Deus. Aleluia! Milhões de pessoas no mundo inteiro, em decorrer de toda a história, aleluia, já fizeram isso. Hoje pode ser a sua noite. Você que ainda não aceitou a Jesus, você pode se tornar um filho de Deus, deixar de ser criatura, aleluia, oh glória. Ainda aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto ou manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Oh glória, que privilégio maravilhoso! Nós vamos estar com Ele, vamos morar com Ele, vamos vê-lo, aleluia, vamos adorá-lo face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia! Ele é puro, ele se santifica e ele também é puro, e ele exige de nós, os seus filhos, santidade, santificação e também pureza. Ele quer que a gente se purifique para poder a gente morar com ele. Versículo 4, eu estou em 1 João 3, versículo 4 diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então todo pecado, seja pecadinho ou pecadão, todo pecado é transgressão da lei. Pecou, transgrediu a lei de Deus, ofendeu a Deus, desobedeceu a Deus. Versículo 5: e também sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por que não há pecado? Porque Ele se santifica a si mesmo, e porque Ele se purifica, porque Ele é santo, aleluia, e Ele exige de nós. Por isso não é de qualquer maneira. Ele vai voltar, Jesus está voltando, aleluia. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo, e não é qualquer um ou de qualquer maneira que vai morar com Ele. A Bíblia diz que Ele vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras, um povo que se santifica, que se separou para servir a Deus, aleluia. Versículo 6 diz: qualquer que permanece nele não pratica o pecado.
Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Aleluia. Se alguém conheceu a Deus, se alguém teve um encontro verdadeiro com Deus, esse alguém vai abandonar a prática do pecado. Ele não vai se conformar, viver na desobediência, ofendendo a Deus. Ele vai procurar de todas as maneiras se consertar, se aplumar nos planos de Deus. Aleluia, para agradar, aleluia, ao seu Deus e ao seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, aleluia, as obras do diabo. Aleluia, Jesus veio destruir, veio desfazer a obra do diabo. O diabo, aleluia, já perdeu, aleluia. O inimigo veio, em João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. E aqui está dizendo que Jesus veio, aleluia, para desfazer a obra do diabo. Aleluia. Um dia todos nós praticávamos o desejo do diabo, andávamos no desejo da carne, amando o mundo, amando os prazeres efêmeros da vida, os prazeres do mundo. Mas um dia Jesus chegou e desfez toda a obra do diabo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Agora nós somos igreja do Senhor, lavada, purificada, redimida no sangue de Jesus. Aleluia! Hoje é uma boa noite, aleluia, para Ele desfazer na sua vida a obra do diabo. O que o diabo tem iludido ou induzido você a fazer, aleluia, prostituição, fornicação, adultério, desonestidade, corrupção, essa praga que tem inundado o nosso Brasil, feito uma devastação, a corrupção. O nosso clamor, a nossa oração é que Jesus, aleluia, continue desfazendo estas obras que o diabo tem usado. Algumas pessoas falam: não, o sistema de saúde, por causa da pandemia, por causa do vírus, o sistema está em colapso. Faz muitos anos que o sistema de saúde está em colapso. Faz muitos anos que o sistema de saúde está na UTI. Alguns anos atrás, eu fui visitar o meu pai no Maranhão e eu vi a situação, porque a gente, como a gente tem plano de saúde, né, a gente não tem ideia de como está a saúde. E não é de hoje, e não é por causa da pandemia, porcaria nenhuma. É por causa da falta de administração correta, por causa da corrupção. O sistema, o diabo tem feito com que as pessoas que estão das posições que estão não agem corretamente, só pensam em si. Mas a palavra do Senhor diz que o mundo passa com as suas concupiscências, com os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Se os que fazem a vontade do Senhor vão permanecer para sempre, aqueles que não fazem a vontade do Senhor, um dia vão cair. E a nossa oração é que caia aqui no nosso Brasil o mais rápido possível. Que o Senhor desfaça
as obras do diabo. Que toda corrupção, que todo engano, que toda falsidade caia. Todo esse lamaçal de corrupção. Aleluia. Ele é justo. Filhinho, ninguém vos engane. Eu estava falando do sistema de saúde, que faz anos que entrou em colapso. O meu pai estava com câncer. E já estava vários dias procurando atendimento. Eu fui ver ele, tentando encontrar um atendimento. Ele estava num corredor gigante, muito longo, muitas pessoas, uns sentados em banqueta, igualmente o meu pai também, e a pessoa estava no chão. E as autoridades dizem, não, é agora, por causa da pandemia, que o sistema de saúde entrou em colapso. Não entrou agora não, senhoras e senhores. Faz muito tempo que os senhores que estão responsáveis pelo sistema de governo, ou que governam, faz muito tempo que os senhores e as senhoras estão deixando de cumprir o vosso direito de forma correta, de forma verdadeira. Mas Deus é Deus justo. Ele julga com justiça. O versículo diz aqui, o versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. É um incentivo para nós continuarmos praticando a justiça. Não é porque todo o sistema do mundo está podre, está no lamaçal de corrupção, que nós temos que nos contaminar. Nós vamos continuar fazendo como nosso Deus, sendo justo, praticando a justiça. É a verdade que liberta. Jesus disse, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que vai libertar, aleluia, o mundo, a nossa nação. A verdade está vindo à tona, dia após dia. A verdade está vindo, aleluia. Quem pratica o pecado é do diabo. É a palavra de Deus, não sou eu, é Deus que está falando. Esta palavra, ela toda é inspirada. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece em Deus e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você, igreja, você, povo de Deus, nós somos nascidos de Deus. A semente que está em nós é a semente de Deus, a semente do Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o justo, o soberano, o santo, o verdadeiro. Aleluia. Nisto, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso que eu disse, nem todos são filhos de Deus. Tem uns que são criaturas, tem outros que são feituras, ou criaturas é a mesma coisa, mas tem uns que são filhos do diabo, é a palavra de Deus que diz. Tem uns que são agentes do diabo,
Mas tem outros que são filhos mesmo, já venderam a sua alma, estão vendidos. São filhos de Satanás, são filhos do diabo, por isso praticam o que praticam. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama e não ama o seu irmão, não é de Deus. A recomendação de Jesus é que a gente ame uns aos outros. Quem não faz isto, o versículo está dizendo, se não ama o seu irmão, não é de Deus. Você pode estar na igreja, você pode ter veste de crente, ter sorriso de crente, ter olhar de crente, usar máscara igual crente, andar como crente, falar como crente, pregar como crente, cantar como crente, profetizar como crente, mas não é crente, não é de Deus. Pode até falar como fala alguém de Deus, mas não é de Deus. O texto está dizendo, se não ama o seu irmão, não é de Deus. Tem que amar uns aos outros, tem que amar o seu irmão. Mas o irmão é chato, ame ele assim mesmo. Jesus ama a todos. Ele ama o chato, o enjoado, o purgante, o torto, o quebrado. Ele ama a todos. Você é melhor do que Jesus? Quer escolher quem você quer amar? Ele diz para a gente amar até os inimigos. E nós amamos a todos. Temos que amar todos. Amamos as pessoas, todas as pessoas, mas não, assim como Deus também não aprova as ações erradas das pessoas, nós também não aceitamos ou não concordamos e nem compactuamos. Nós amamos as pessoas 100%, mas também rejeitamos 100% as ações erradas que elas praticam. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Você que está nos assistindo, ou que vai ouvir esta mensagem, saiba, Jesus te ama, mas Ele não ama as suas práticas pecaminosas, não importa qual seja elas. Ele ama você, Ele quer salvar você, Jesus morreu por você, mas Ele abomina as suas práticas pecaminosas. Nós amamos vocês, todos, mas não compactuamos com as práticas pecaminosas. Eu estou em 1 João capítulo 3, agora eu vou ler o versículo de número 12. Ou melhor, 11. Obrigado, irmã. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que desde o início Deus pregou. Ele pregou para Adão, Ele pregou para Abel, Ele pregou para Caim. Caim não aceitou e matou o seu irmão. Mas desde o início a mensagem de Deus é amor, amem uns aos outros. Esta é a mensagem desde o princípio. Porque Deus é amor. Diz o texto aqui, nós devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais que a do seu irmão, por causa de inveja. Ele era do maligno, é o que o texto diz. Mas por que ele era do maligno? Porque Deus o entregou? Não! Deus disse para ele, o pecado está à tua porta, cabe a ti dominar.
Todos nós temos capacidade, estamos munidos de capacidade, todo ser humano, de saber decidir entre o certo e o errado. Não existe ninguém inocente nessa questão ou nesse quesito. Não, eu não sei o que é certo e o que é errado. Sabe sim. Sabe sim. Amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por que ele matou? Porque viu que as obras do seu irmão eram melhores do que a dele. Em vez de ele se esforçar para fazer igual o seu irmão, ele preferiu permitir que Satanás enchesse o seu coração de ódio, de inveja. E aí ele matou o seu irmão. E quando Deus disse, olha, cadê o teu irmão? A terra está clamando o sangue do teu irmão. Ele ainda foi grosso. Respondeu grosseiramente para Deus, dizendo, sou eu por acaso guardião do meu irmão? Eu termino, para terminar, o mundo jaz do maligno. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro e para conhecermos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é o verdadeiro Deus. O mundo inteiro jaz do maligno. Mas nós sabemos que estamos no que é verdadeiro. Nós sabemos que estamos em Jesus. Ele é o verdadeiro dono da igreja, que cuida da igreja. Ele é o verdadeiro que quer salvar você. O verdadeiro Salvador é Jesus. Ele quer te salvar, meu amigo. Aleluia. Você que está apavorado, que está em pavor, em pânico por causa desta situação. Você, irmão, você, igreja, você, povo de Deus, você está em Jesus, você está guardado em Jesus, no verdadeiro, o verdadeiro que pode te dar a saída, a solução. Ele é o único. O sistema mundano, o sistema do mundo não tem a saída para esta situação. Os governantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais e até mundiais, eles não têm a saída, eles não estão se entendendo. A ciência, também da mesma forma, neste momento, ninguém sabe qual o remédio, qual o antídoto contra este vírus. Saiba, amigo, saiba, irmão, saiba, povo de Deus, o antídoto para o pecado, para este mal, para este vírus, para esta pandemia, para todo o mal. O antídoto é Jesus de Nazaré. Ele é o único Salvador. Ele é a única saída. Ele salva a alma, ele salva o corpo. Entregue-se a Deus. Tanto você que é crente, quanto não crente, se entregue a Deus, se renda a Deus, e
você vai ver como Deus vai mudar essa história na sua vida. Você que está aí apavorado, pensando que tudo está perdido, pensando que tudo acabou, Jesus é a saída, Jesus é a solução. Se coloque de pé, nós vamos orar juntamente com a igreja. Você está enfermo, ainda que seja acometido por este mal, este vírus, ainda que você esteja num estado terminal para a ciência, para a medicina, porque para Deus a última palavra vem do Senhor. Aleluia, onde você estiver, você que vai ouvir esta mensagem, você que está ouvindo esta palavra, confie em Deus. Lembre-se que Jesus disse: eu não rogo só por este, mas por aqueles que um dia hão de crer em mim. Creia em Jesus. A nossa fé que vence o mundo é a fé em Jesus. A nossa arma contra todo o mal é Jesus. Ele é a nossa arma infalível. Tem um louvor que a gente canta aqui e diz: eu tenho Deus, eu tenho Deus. Então coloque em prática este louvor e, aleluia, e se encha de Deus, aleluia, e verbalize e expresse, aleluia, com toda a intensidade e diga: eu tenho Deus, mas eu tenho Deus. Eu convido a igreja aqui, e você que está aí na sua casa, ouvindo esta palavra, eu convido você a orar, a falar com Deus. Coloque diante de Deus os seus problemas, a sua dificuldade, aleluia. Se é um filho que está na droga, se é uma enfermidade, aleluia, incurável, Jesus muda essa história. Deus bendito, Deus santo, mediante a tua palavra, aleluia, nós oramos nesta hora, Senhor, agradecidos a ti. Tu conheces, Senhor, tu sabes as nossas necessidades, tu sabes o quanto nós somos, Senhor, carentes de ti. Na verdade, nós não somos nada sem ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos, Senhor, aleluia, nos envolver com o mundo. Nós não queremos amar o mundo. Não queremos nada do mundo. Nós queremos a ti. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, meu Salvador querido. Aramande canta, oriandarai. Urimi canta, suriandarai. Minha vida, Senhor, renova a vida do meu irmão, renova a vida da igreja, renova a vida desta pessoa que está orando, que está clamando, que está numa cama de hospital, ou está em sua casa, enferma, sem esperança, desesperada. Senhor, traga esperança para este homem, para esta mulher, para a tua igreja, para o teu povo. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Traz a saúde, traz o socorro. A tua palavra diz que tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós precisamos de ti. Aleluia. Oh, glória. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, estão internados, aleluia, alguns estão até entubados, aleluia, não estão nem entendendo, aleluia, não tem mais capacidade, aleluia, mas em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que Abraão creu contra a esperança. Nós cremos em ti, ó Deus. Faz um milagre na vida deste homem, desta mulher, aleluia.
deste filho teu, desta filha tua, ó querido e bondoso Deus. Nós oramos também pela nossa nação, aleluia, pela nossa pátria, por nosso Brasil, aleluia. Deus tem misericórdia, aleluia. Ah, Senhor, venha interferir, aleluia, na nossa nação, aleluia. Olha os governantes, aleluia, tanto estadual, municipal ou federal. Senhor, tem compaixão, dá a estes homens entendimento, sensatez, aleluia, prudência na hora das decisões. Tem misericórdia, ó Deus, e arranca, Senhor, aleluia, toda a corrupção, aleluia, varre mesmo toda a corrupção, aleluia, do nosso Brasil, da nossa nação, Senhor. Nós oramos, nós suplicamos, aleluia, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Oramos por nossa casa, por nossa família, pelos nossos filhos. Guarda os nossos filhos, Senhor, aqueles que ainda não te servem, em nome de Jesus, que eles venham te servir, aleluia, que eles venham, Senhor, te adorar, que eles venham ter uma oportunidade, ó bendito e querido Deus, aleluia. Os nossos familiares que ainda não te conhecem, Senhor, tem compaixão deles, salva-os por tua bondade. Nós oramos, Senhor, no nome bendito e glorioso de Jesus. Nós oramos, Senhor, por aqueles irmãos que não estão podendo vir, aleluia, por causa, aleluia, da idade, outros por causa de enfermidade. Nós oramos por cada um dos nossos irmãos, Senhor, que se congregam aqui, aqueles que estão desanimados. Deus, visita-os por tua bondade e restaura por tua misericórdia e cura se tiver alguém enfermo, no nome de Jesus. Nós oramos, aleluia, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A todos os irmãos da Reviver em Cristo, mandamos aqui a nossa saudação. Dizemos que estamos com saudade. Que Deus abençoe e desperte e cure e ajude a você cada vez mais e mais, em nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Dizemos todos, amém, glória a Deus, glorifique ao Senhor, aleluia, e o exalte em nome de Jesus.